Anyway, how are you? How's your practice going this week? Anybody have anything they want to tell me? E vocês, como é que foi a prática de vocês durante a semana? Alguém gostaria de compartilhar e de falar alguma coisa para a Anne? Bettina wants to talk. Então, eu vou falar Okay. Vou falar em português primeiro. Eu acho assim, na medida que eu vejo que a prática está crescendo, Betty, como let me see you, Betty. Bettina, Anne quer te ver. eu sei também, quero ver, mas a minha câmera tá meio que assim, ficando meio estranho. Eu vou tentar, um momento. Deixa eu ver. Eu tento, aí cai, eu tento de novo, cai. Her camera is not so good. Veja aí. Eu vou tentar, se... tá aqui. Mas eu não posso dizer quanto tempo, porque toda hora cai. Então, eu acho na medida que eu fico ligando na prática, eu levo muito a sério, eu percebo que isso, assim, às vezes, é que nem uma montanha russa, né? Eu vejo, o que eu posso dizer, o crescimento interior, talvez, mas às vezes a vida externa não vai muito junto com isso. E eu tento sempre de não me perder nessa situação. Mas fico praticando, eu fico vendo que eu tenho mais apegos do que desapegos. E com uma experiência que achei muito legal, quando eu fiz o online, eu tinha que aplicar uma prova com 2 horas de duração, que eu acho meio um tédio às vezes. Aí, de repente, eu pensei, já que eu estou aqui, eu vou fazer Tonglen, porque meu aluno estava extremamente estressado. Aí eu fiquei fazendo, e ele começou a se acalmar, eu percebi isso. E no final da prova ele me deu um abraço e falou que era excepcional, que ele se sentiu extremamente acolhido na situação de prova e a sala estava muito legal para ele. Aí eu percebi a força que a prática do Tonglen possa ter. So now I will say it in English to you. I kept going with my practice, and I thought there is an internal part of me which is really expanding. I start to see things in a different way, but I think my external world does not always go together with that. So it's like an up and down all the ways, a roller coaster sometimes a bit, and I can see that I have lots more of attachments than I thought that I have. But yeah, I think I can go with it. It doesn't frighten me. And I had a very nice experience with Tonglen. I had to apply a 2 hours test. There was only one student. And I thought it was quite boring to stay 2 hours in a classroom with someone who was extremely nervous. And then I thought, yeah, I'm here. I have to stay here. I will do Tonglen. But there was no intention. I just did it because I didn't have anything to do. And then I started to feel how powerful this practice is. And I could feel the situation of the student. And he started to slow down. And at the end of the test, he gave me a hug and he said I was an extremely comfortable person for him to do the test. And everything went very well. And so these are the latest experiences I had. Great, good. Okay. Yes, what is interesting, what is interesting is you only experience the results of your practice by doing the practice. There's no way that you can intellectualize. You have to do it. And by doing it more and more, then you get more and more insights. Your heart really does begin to open. You really do have more empathy. You begin to see from others' point of view, not only, fixated on your own point of view. Yet we don't really understand just how self-centered
our attitudes are. Everything involves me, what I like, what I don't like, what I want, what I don't want. And with Tonglen, you know, for the first time, you begin to experience, you know, another view, another way of seeing, how other people are conditioned to see things. And your heart really begins to open. And that kind of openness is also wisdom. You know, the compassion is also wisdom. I always say there's two aspects to the awakened mind. One aspect is the compassion or the skillful means, and the other aspect is the wisdom aspect, seeing the true nature of the phenomena that's arising. So slowly, these two aspects begin to reveal themselves more and more as you begin to see more clearly. Mm-hmm. True. Maybe another aspect that caught my attention was when I do my practice to understand certain parts of the sadhanas better, more meaningful now. Like my daily practice is kind of deeper, and it's easier to give myself into the practice and do it because I feel a strong need doing the practice, as if the practice keeps me in balance sometimes. Então, você só recebe os resultados da prática fazendo a prática. Preciso realmente fazer a prática para ver os resultados que ela oferece. E quanto mais você vai praticando, mais e mais você vai tendo insights. Mais e mais o seu coração vai se abrindo. Mais e mais você vai sentindo empatia pelo próximo. Mais e mais você se torna capaz de começar a ver o ponto de vista dos outros. Nós não temos dimensão de como as nossas atitudes são autocentradas. Se nós refletirmos um pouco sobre isso, nós vamos perceber como as nossas atitudes são autocentradas, sempre baseadas no que eu gosto, no que eu quero, no meu interesse. E à medida em que nós vamos praticando Tonglen, nós vamos sendo capazes de ver um outro modo de ver. Nós vamos ser capazes de perceber como o modo de ver das pessoas estão condicionados de uma determinada maneira. Então, essa abertura no nosso coração, essa amplitude no nosso modo de ver, ela é compaixão, que é também sabedoria. Eu sempre menciono nos meus ensinamentos que há dois atributos da mente iluminada, né, da mente desperta, que são compaixão e sabedoria. E a sabedoria toca o ponto de ver a verdadeira natureza dos fenômenos. De maneira que, como você começa a ver mais claramente, quando você começa a ver mais e mais a verdadeira natureza dos fenômenos, você vai passando a sentir também mais e mais compaixão. As duas vêm juntas e as duas vão se desenvolvendo juntas. De maneira que você só vai poder receber o resultado das suas práticas se você fizer as práticas. É preciso realizar as práticas para ver os resultados que elas apresentam. Okay. I'd like to hear your definition again, just to see if you really remember the definition of compassion and wisdom that we use in Tibetan Buddhism. Can anyone remember the previous definition that I shared with you?
Eu gostaria de ouvir de vocês. Because if you, Go ahead, Annie. yeah, because if we just look at the general definition of what we usually think wisdom and compassion is, then we're not really understanding how these teachings unfold. So does anyone remember the definition that I've given many times before? What is compassion? And remember, in Tibetan Buddhism, it's not I've explained to you using the Sanskrit word, and I've also said another expression for compassion in Tibetan is skillful means. Now, how does skillful means correlate? How does skillful means be synonymous with our idea of compassion? This is what we have to understand. Eu quero ouvir de vocês, gostaria de ouvir de vocês a sua definição de compaixão e sabedoria. Alguém se lembra da definição que eu compartilhei com vocês anteriormente? É importante que nós tenhamos essa clareza do que significa compaixão e sabedoria, porque se nós olharmos a definição geral que nós concebemos, compaixão e sabedoria, não é o que realmente significa em seu sentido pleno. Então, como eu já mencionei muitas vezes antes, eu gostaria que vocês falassem o que é compaixão no budismo tibetano. Quando eu tratei desse tema, eu mencionei que a etimologia de compaixão através do sânscrito. E foi mencionado que compaixão tem relação com meios habilidosos. Como é que meios habilidosos pode ser sinônimo da nossa ideia de compaixão? Sarah Jane wants to talk, Annie. Yeah. Hi, Annie Zamba. Hi, Sarah. Hi, Annie Zamba. I'm sorry to hear your week was so difficult. Yeah, that's all right. You asked the question, and I think that the emptiness, that compassion is understanding equality, and that equality brings emptiness. The karuna, ka for emptiness, and runa for the action of emptiness, the action. So I think that when you ask what compassion is, it is understanding, is seeing equality, and that wisdom is acting with that understanding, which with emptiness. How is it synonymous with skillful means? So is wisdom, is the skillful means the way of taking action in a way that understands that everything is empty, there is no value. Okay, let's
Pala translate. A Sara mencionou que a respeito de vacuidade, que para ela a compaixão é a qualidade da compreensão da vacuidade, essa postura de querer tomar cuidado. E para ela a compaixão é a qualidade de você compreender a vacuidade. E a sabedoria é a ação, é a agir com a compreensão da vacuidade. E aí ele perguntou, como é que compaixão pode ser sinônimo de meios habilidosos? E a Sara mencionou, a sabedoria é que ela vislumbra como sinônimo de meios habilidosos, porque ela proporciona, a sabedoria é vista como meios habilidosos para tomar atitudes, para poder agir, sabendo que tudo é vazio, que tudo não tem valor de per si. That's it, Tani. Yeah, and I think it's, you know, when we use those two words in English, wisdom and compassion, I think generally, probably 98% of the time, if not more, they are misunderstood, those two words. Yeah. And so then we don't really understand how the path works, because we have an idea of compassion. And when they're talking about compassion in the Tibetan tradition, they're not using the same definition as we are. So then it becomes hard to understand how the path of relative bodhicitta leads to ultimate bodhicitta. So as I said before, if we go back to the Sanskrit or the Tibetan language, either way, it becomes a little bit more clearer to understand how they're using these two concepts. And I said to you before that compassion in Sanskrit is karuna, and ka is the first letter of the Tibetan alphabet. It also means emptiness. So it's interesting that all language itself comes out of emptiness. Yeah? So you remind yourself in the beginning, ka, the first letter of the alphabet is ka, 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 yeah. But ka, runa, so the first syllable is ka, emptiness, and runa means spontaneous activity. Now, that spontaneous activity of emptiness is skillful means, because it sees exactly the true nature of whatever is arising. It never gets lost in dualistic vision. Never, ever. That's why it's skillful, because it liberates all the time. It liberates your dualistic fixation back into its true nature, which is emptiness. So then you have this idea of wisdom in Tibetan. And as I've said many times, if we look at, you know, the Tibetans have many different words for wisdom. They have sherab, they have yeshi, they have they have many, many different words. But usually we use the word yeshi. Yeshi is probably the most common word that is used for wisdom. And as I said before, there's two syllables, ye and she.
So Ye means primordial ground, the primordial ground of one's own being. And She means knowing directly this ground. And that is wisdom. So when one knows the primordial non-dualistic ground of one's own being, the essential nature of one's own being, then the activity that arises out of this is compassion. And this is why they are inseparable, wisdom and compassion. The wisdom is like the sun, and compassion is like the rays of the sun, the activity of the sun, inseparable. So now what we're doing with the mind training is we're changing the language here, because this is a Mahayana teaching, Mahayana path to mind training. Then we use the expression ultimate bodhicitta and relative bodhicitta. So ultimate bodhicitta is synonymous with wisdom, the true nature, the true unconditioned nature. And relative bodhicitta is because we have the idea of self, then we have the idea of other. And we're going to use this idea of self and other than self as the path to realize the true nature. So we're using our confusion as the path to liberation. We're not running away from it. We're understanding how the confusion distorts our perception and makes us see a certain way, then makes us act a certain way. And what is the results of this kind of confused activity? Thank you. É muito interessante nós observarmos como usamos essas palavras, compaixão e sabedoria. Se nós refletíssemos um pouco, nós observaríamos que 98% do tempo em que usamos essas palavras, compaixão e sabedoria, 98%, né, estimando, há sempre um mal entendido a respeito de sabedoria e compaixão. O que se entende sobre sabedoria e compaixão não corresponde realmente ao significado que elas guardam. E por nós não sabermos o que significa realmente sabedoria e compaixão, nós não sabemos como o caminho espiritual funciona. É muito diferente a nossa definição geral de sabedoria e compaixão com a maneira como os tibetanos apresentam sabedoria e compaixão. Quando se trata do caminho, se apresentam os termos bodhicitta relativa e bodhicitta absoluta. E o caminho se perfaz compreendendo que a bodhicitta relativa, ela te conduz para a bodhicitta absoluta. É como os tibetanos usam esses dois aspectos. Quando nós tratamos de compaixão anteriormente, eu mencionei para vocês a palavra em sânscrito, karuna. E é muito interessante porque K é a primeira letra do alfabeto tibetano, que significa vacuidade. E o fato de ser a primeira letra, isso lembra que tudo vem da vacuidade. E runa
significa atividade espontânea. Significa um meio habilidoso porque vê diretamente a verdadeira natureza. Nunca fica perdido na fixação dualista. A sabedoria em tibetano, por sua vez, é apresentada por diversos termos. Sherab, Yesh, há várias palavras. Mas Yesh é a palavra mais comum para sabedoria. Yesh, como já mencionei antes, ela se subdivide em Ie e She. Ie e She. Ie é chão primordial. E chão primordial do próprio ser. E She é saber diretamente, conhecer diretamente esse chão primordial. Quando alguém sabe ver diretamente esse chão primordial não dual, essa atividade que sai disso é compaixão. E nós dizemos que elas, compaixão e sabedoria, sempre vêm juntas. Porque é como um sol. É como o sol e os raios solares que o acompanham, que emanam dele. E nós estamos tratando aqui nesse aspecto dos ensinamentos Mahayanas. E nesse ponto se trata da bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. A bodhicitta absoluta é a sabedoria. É a verdadeira natureza não condicionada. E quando se trata de bodhicitta relativa, é porque nós temos a ideia do self, nós temos a ideia do outro, além do self. E nós utilizamos isso como caminho para realizarmos a verdadeira natureza. Nós não fugimos da nossa confusão. Nós nos debruçamos sobre a nossa confusão. E nós compreendemos como a confusão distorce a nossa percepção. Como a confusão faz com que nós nos sintamos nos sintamos de determinada maneira, pensemos de determinada maneira e reagimos de determinada maneira. Nós vemos como a confusão faz com que nós tenhamos diferentes tipos de reações, de certo modo, e nós temos a compreensão de como a confusão, quais são as consequências que essa confusão gera. That's it, Tani. Yeah, I think coming back to what Sarah was sharing with us, Sarah tried to point out the importance of the vision of equality as far as compassion and emptiness. You cannot see the true nature or the empty nature of phenomena when you have biased vision. Now when we look at our relationship with other beings around us or with the phenomenal world, we always see the phenomena as having values and characteristics. And so one thing appears as desirable, and another phenomenon always appears as threatening or undesirable. And this is why we have these basic relationships of friend, enemies, and strangers. It all comes out of, if it's a friend, it's usually we see that being as someone desirable. Somebody that we like, somebody that we want to be with, spend time with. And the enemy is someone
that we don't like, we don't want to be with, we don't want to spend time. We want to keep that person away from us because they appear to us as threatening. And the stranger, we haven't really formulated any opinion. They don't appear as a friend, and they don't appear as an enemy. They don't appear as anything as yet. So whilst we have these three distorted, biased ways of seeing, then you cannot have true compassion. It's impossible. So then, with this practice of Tonglen, which is one of the most important practices in this mind training, using relative bodhicitta, we're trying to loosen our fixated ways of seeing, our self-centered view, so that we are more open to see how another being would see. Yeah. And then slowly the feeling of equality will reveal itself more and more. And also at the same time, we will see the emptiness of the phenomena, the non-fabricated way of seeing. You know, this is why ultimate bodhicitta is synonymous with the baby-like attitude. That is the awakened way of seeing. But at the moment, we cannot rest in that baby-like attitude. We constantly go back to our fabricated interpretation of what we think we see, what we think we hear, what we think we feel. And we get lost in that. So we have to introduce the baby-like attitude more and more, moment here, moment there, moment here, moment, to cut through this tendency to fabricate. As soon as you fabricate, then you have lost the taste, what we call the taste of the true nature. Voltando para o que a Sara mencionou, ela deu um destaque em especial para a visão da equanimidade. E você não pode ver, se você não pode ver a verdadeira natureza, você não terá a visão clara, porque você estará contaminado com uma visão tendenciosa e distorcida. E há três modos tendenciosos e distorcidos de ver em relação aos nossos relacionamentos. Ou algo nos aparece como amigo, como inimigo ou como estranho. E é assim que nós somos condicionados. Algo parece ser desejável, algo parece ser ameaçador, ou algo nos é estranho. Ainda não temos uma postura definida em relação àquilo. E se você vê algo, uma pessoa como amigo, então você gosta dessa pessoa, você quer estar perto dessa pessoa, você quer passar tempo, você quer investir tempo com ele. Se você vê como inimigo, você não gosta daquela pessoa, você sente repulsa por aquela pessoa parece ameaçadora e você não quer passar tempo algum com aquele ser. Ou você lida com alguém como desconhecido, que é quando nós ainda não formulamos a nossa impressão a respeito daquele indivíduo como amigo ou inimigo. Por isso, uma das práticas mais importantes no treinamento da mente é Tonglen. Porque quando nós buscamos praticar Tonglen, como nós praticamos Tonglen, nós afrouxamos esse nosso modo de ver autocentrado a que estamos condicionados há tanto tempo.
nós afrouxamos isso, nós enfraquecemos esse hábito e passamos a ser capazes de ver como o outro vê. Nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro e nos importarmos, né, com o outro. E muito devagarzinho, né, devagarzinho, nós vamos cada vez mais e mais ver claramente. Nós seremos capazes de ver mais e mais a vacuidade dos fenômenos. Nós vamos desenvolvendo uma capacidade de ter um modo de ver não fabricado. E quando nós tratamos de bodhicitta absoluta é sinônimo de atitude do bebê. Então, constantemente, nós voltamos para nós estamos sempre a nossa tendência é sempre voltarmos para conceber que o que pensamos que estamos vendo, o que pensamos que estamos sentindo, o que pensamos que estamos ouvindo é a realidade. E nós precisamos introduzir a atitude do bebê para cortar a tendência que nós temos de fabricar e de nos perder nessa fabricação. Então, assim que você sentir que está fabricando, assim que você sentir, aplique a atitude do bebê. E aplicando a atitude do bebê, você vai sentir o gostinho, você vai experimentar a verdadeira natureza. Mas é preciso aplicarmos e realizarmos a prática da atitude do bebê. Ver de modo não fabricado. That's it, Annie. You know, virtually, if we look at all our formal practices in Tibetan Buddhism, they start with two main contemplations. They start with refuge. You say a certain formula. I take refuge in the Lama, I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. And then you go on with bodhicitta, which is to check your motivation as to why you're practicing. From now until enlightenment, I will work for the benefit of all beings until all beings are liberated. Now, you know, if we look at the refuge, as I've gone over many times now, you know, this is essential to understand what you can depend on in your life and what you cannot depend on. So you are orientating your vision and orientating your value system to understanding what you can depend on as far as genuine happiness in your life and what you cannot depend on. And then that's not enough. You have to ask yourself, well, why? You know, why am I following this path? You know, what's the motivation behind practicing and realizing this state of enlightenment? So you then remind yourself of both relative and ultimate bodhicitta. Yes, from now until enlightenment, I will work for the benefit of all beings. So it's not just this self-centered attitude. It's not just about me, what I want. It's not just about me feeling good, me getting what I want. But it's really understanding both the cause of suffering and its causes, and happiness and its causes, and working for the benefit of all beings so that one has the ability to help beings liberate themselves. Remember, you cannot liberate anybody. You cannot save anybody. But if you
practice these teachings, if you realize, the more you realize these teachings, then the more you have the ability to help others help themselves. You have the skillful means to help others liberate themselves. But if you don't have the realization of one's true nature, all you share with everyone around you is your confusion, your distorted vision, because you don't see clearly at all. So those two elements of one's formal practice, refuge, what you can depend on, and bodhicitta, your motivation for practice, they really help to orientate our perception. Virtualmente, se nós olharmos a nossa prática formal no budismo tibetano, nós poderemos observar que se começa sempre com duas principais contemplações. A primeira delas é o refúgio. Eu tomo refúgio no Buda, tomo refúgio na Sangha, tomo refúgio no Dharma. E a segunda é a contemplação de bodhicitta, é checar a motivação, que de agora até atingir a iluminação, eu ajudarei todos os seres. E essas duas práticas são extremamente importantes. O refúgio, essas duas práticas permitem com que você chegue à reflexão de entender de que você pode depender na sua vida e de que você não pode depender. Essas práticas orientam o seu sistema de valores, fazem você se questionar de que você pode depender na sua vida. E não é suficiente você meramente tomar refúgio. Precisa ir além, você tem que se perguntar, né, praticando a segunda contemplação de bodhicitta. Qual é a motivação para realizar a prática? Qual é a motivação para buscar atingir a iluminação? Então, de agora até atingir a iluminação, eu trabalharei para o benefício de todos os seres. E essas duas contemplações, elas são importantíssimas, porque elas impulsionam a que nós não nos prendemos a essa visão autocentrada. Eu estou praticando porque eu quero me sentir bem. Eu estou praticando, né, porque eu quero ter o que eu quero. Nós saímos disso, nós abrimos o nosso coração com essas duas contemplações, porque nós nos conectamos com essa aspiração de trabalharmos para todos os seres. Então não se torna algo umbigocêntrico, não se torna algo autocentrado. E nós buscamos, através da prática e através dessas contemplações, quando nós dizemos que nós buscaremos trabalhar para todos os seres, o que nós fazemos é que nós desenvolvemos as habilidades para ajudar aos demais se libertarem por si mesmos. Lembrem-se, ninguém ilumina ninguém, ninguém desperta ninguém, ninguém salva ninguém. Se você pratica os ensinamentos, se você faz essas contemplações, se você se dedica para a prática, você pode, de uma maneira muito mais habilidosa,
ajudar os demais a se ajudarem. Ajudar os demais a se libertarem. Se libertarem do sofrimento e das causas do sofrimento. Poderem de felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. Só que se você não pratica, o que que você vai fazer? Você só vai compartilhar com o outro a sua confusão. Você só vai compartilhar com o outro a sua visão distorcida. De maneira que é muito importante essas duas principais contemplações, o refúgio, tomar refúgio, e a contemplação de bodhicitta, checar a motivação, porque elas orientam a nossa percepção para aquilo que realmente importa. Orientam a nossa percepção para que nós reflitamos a respeito do nosso sistema de valores e para que nós compreendamos de que nós podemos depender na vida, de que nós não podemos depender na vida e quais são os elementos do nosso sistema de valores. That's it, Tani. What I couldn't understand. Yeah, so now, on the basis of those two definitions, I want to ask yourself, are they similar to your definition? The definition that I'm sharing with you now, is it similar to your definition, this idea of compassion and wisdom? Yeah. Yeah. Okay. Agora, Does it help you to understand the path? Yeah, very much. Does this help you to, clarify what is the path? Yeah. Compassion is working with your dualistic view. You are working now with the way that you see the phenomenal world around you. And you are working towards having equal vision, the equal vision of all beings. All beings have been your mother. This is the idea. Why do we use this kind of skillful means? All beings have been your mother, not just some, but all beings. That's to try and help you understand that, there's just all these different relationships, they're just circling around. Sometimes this person is your mother, and sometimes you are the mother of this person. It's nothing new. So we need to develop this wish that all beings can be free from suffering and its cause, not just some, not just the ones we like. Yeah. If we still have that vision, we only want to help the people we like, we're not going to go very far along the path. Because it's still, so involved in fabrication. I like this person because. I don't like this person because. Totally fabricated. You cannot see the true nature at all. agora, com base nessas duas definições que eu apresentei para vocês, eu quero que vocês se perguntem, essas definições que eu apresentei para vocês, elas são parecidas com as suas definições de compaixão e sabedoria? Respondam.
elas são parecidas? E a Sarah Jane fez um comentário, né? E a Anne explicou. Essas definições, elas ajudam você a entender. Elas lançam luz para que você entenda, elas esclarecem, elas lançam luz para que você entenda o caminho. E compaixão é trabalhar com a sua visão dualista. Compaixão é trabalhar com o modo de ver, com o seu modo de ver o mundo dos fenômenos à sua volta. É você trabalhar para ter uma visão equânime de todos os seres. Compaixão é vista como meios habilidosos para que você possa ter uma visão equânime sobre todos os seres. Por isso que se diz, né, todos os seres são a sua mãe. Não alguns, mas todos. E em todas as suas relações. Por vezes, essa pessoa, ela é a sua mãe em um determinado momento, mas às vezes em outras situações você é a mãe, né, dessa pessoa. Então, ter essa visão equânime implica em nós dizermos que todos os seres possam atingir a iluminação, que todos os seres possam se libertar do sofrimento e das causas do sofrimento, que todos os seres possam sentir felicidade genuína e as causas da felicidade genuína, que todos os seres possam alcançar a iluminação. Nós não estamos ansiando apenas isso para aqueles que nós gostamos. Não é só apenas para aqueles que eu gosto, de quem eu gosto. Porque com essa visão autocentrada de que eu só quero o bem para quem eu gosto, nós não vamos muito longe no caminho espiritual. E em geral é assim que nós conduzimos. Eu gosto daquela pessoa, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Eu não gosto daquele outro por causa de tais e tais motivos. E essa visão dualista do gostar e do não gostar, ela é totalmente fabricada. E desse modo, você não vê a verdadeira natureza de jeito nenhum. That's it, Annie. Yeah, it's, we have to have this wish to want to wake up from this dream-like way of seeing, this illusory-like way of seeing that we are limited by at this time. And there's a problem, it's very difficult to wake up from this dream because we believe that it is reality. So we don't see any urgency to wake up from it. And this is why we have this mind training and we have all this Tonglen practice and all these methods of relative bodhicitta so that we can realize ultimate bodhicitta. So even just doing 7 breaths, focus, relaxed breathing, concentrating on your breathing like shamatha, and then applying the baby-like attitude. And then you can see if it really helps or not. And if it doesn't work, you remember that, in Buddhism, we say that the Buddha gave 84,000 different teachings. There were 84,000 different skillful means to help
liberate the mind from its confusion. So I'm sure one of these many methods can help you. Yes, we have to be very patient. This awakening, this ultimate bodhicitta, is not going to happen instantaneously. We just have to keep going. As Shagda Rinpoche always used to say, just keep swimming. You have that desire. You want to cross the river, and it's a strong current. If you stop swimming, you're going to be taken down the river. The force of the current of the river will just wash you away. But if you keep going, you keep swimming, whatever arises, you just work with it. Slowly, slowly, then you'll get to the other side. But you need patience. So we have to understand that what we're working with, our confusion, is really generated by not recognizing our own true nature. And because of that, all the mental fabrication that we're constantly lost in, this tendency to fabricate and to interpret what's coming in through the senses, and then not remembering that it is our interpretation. That's all it is. It's just an interpretation. It's not the reality. We have to remember that, and that will give us space not to believe what we're thinking all the time as the reality of what is actually happening. This is why we concentrate more on relative bodhicitta than ultimate bodhicitta, because ultimate bodhicitta is too difficult to realize in the beginning of the path. The emptiness of the phenomena is too difficult. So we work with our relative vision, understanding, how we see, how we create our own experience. Understanding all our habits and tendencies that generate more and more confusion and more suffering in our lives. So we're not running away from the confusion. We're becoming friends with our confusion, because our confusion is our path. We can learn from the illusion. So in one way, it's like you know that you are watching a movie. Whatever you perceive, you know that it is an illusion that is generated by a projector. And this projector that's generating this illusion, which is our life, is our own mental processes. So we have to keep reminding ourselves, whatever appearances are arising, that they're being generated by our habitual habits and tendencies. And
whatever we perceive, it's not really the way we think it is. Nós devemos ter essa aspiração sincera de acordarmos desse modo de ver ilusório, desse modo de ver de sonho. E é muito difícil nós queremos ter essa aspiração, queremos acordar desse sonho, porque nós achamos que esse sonho é realidade. Portanto, nós não sentimos nenhuma urgência em despertar, nenhuma urgência em acordar desse sonho. Quando nós nos dedicamos ao treinamento da mente, a Tonglen e a esses métodos de bodhicitta relativa e bodhicitta absoluta, nós estamos justamente buscando acordar desse modo de ver ilusório e de sonho. Por exemplo, se nós simplesmente numa prática de shamatha, né, simples, nossa, nós simplesmente fazemos 7 respirações, 7 inalações e exalações conscientes, concentrados. E após essas 7 inalações e exalações concentradas, nós simplesmente aplicamos a atitude do bebê, você pode ver por si mesmo se funciona ou não. Você pode ver por si mesmo. E se porventura você vir que não funciona, lembrem-se que o Buda deixou 84 mil ensinamentos. 84 mil meios habilidosos para liberar a mente da confusão, para libertar a mente da confusão. E eu tenho certeza que pelo menos um desses métodos, né, vai ajudar você a se libertar, a libertar a sua mente da confusão. É importante observar que a bodhicitta absoluta, ela não ocorre assim, instantaneamente. É como o Shagdu Rinpoche mencionava. Você precisa continuar nadando. Continue nadando. Se você está atravessando um rio e esse rio tem uma correnteza, se você parar de nadar na metade desse rio, essa correnteza vai levar você para baixo do rio. Então, o que quer que surja, você vai trabalhar com isso. De maneira que é importante você continuar nadando. E você precisa ter paciência. Muita paciência. Porque o que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos trabalhando com a nossa confusão. E de onde vem a nossa confusão? A nossa confusão vem de nós não conhecermos a nossa verdadeira natureza. E nós não conhecemos a nossa verdadeira natureza porque nós estamos constantemente perdidos com a fabricação mental. Nós estamos constantemente perdidos com as interpretações diante de tudo que nos chega pelos sentidos. E nós temos que constantemente nos lembrar. Isso é só uma interpretação, isso não é a realidade. E nós estamos trabalhando aqui com a confusão, que vem de nós não conhecermos a nossa verdadeira natureza, porque nós estamos perdidos nessa fabricação mental, perdidos nessa interpretação, nessas interpretações. E quando nós dizemos isso é só uma interpretação, isso não é a realidade, só de nós falarmos isso e praticarmos a atitude do bebê, isso nos dá espaço. Isso nos dá espaço
para nós não acreditarmos que aquilo que nós estamos vendo o tempo todo não é daquele jeito que nós achamos que ele é. E então, quando nós buscamos dizer isso é apenas uma interpretação, nós criamos esse espaço. Criamos esse espaço para romper com esse nosso hábito e tendência, esses nossos hábitos e tendências que nos impulsionam a sempre acreditarmos que nós estamos vendo daquela forma, como se aquilo fosse a realidade e não uma mera interpretação disso. E quando nós usamos a expressão a vacuidade dos fenômenos, quando nós lidamos com o termo bodhicitta absoluta, é muito difícil nós trabalharmos com essa bodhicitta absoluta, com essa vacuidade dos fenômenos. Por isso que nós, inicialmente, nós nos debruçamos com a bodhicitta relativa. Nós nos dedicamos ao estudo da bodhicitta relativa, porque nós precisamos entender como nós vemos. Nós precisamos entender como nós criamos as nossas próprias experiências, entendendo os hábitos e tendências que geram mais e mais confusão, que geram mais e mais sofrimento na nossa vida. É muito valioso destacar que nós não fugimos da confusão. Nós não vemos a confusão como inimigo. Nós vemos a confusão como amigo. E nós queremos nos aproximar da confusão. Nós queremos estudar a confusão. Porque a confusão é o nosso caminho. E nós podemos aprender com a ilusão. Nós podemos aprender com a confusão. E de um certo modo, você sabe que o que você vê é um filme. E você sabe que o que você percebe é uma ilusão gerada por um projetor. E é esse projetor que gera a nossa vida. E esse projetor são os nossos processos mentais. As aparências, elas são geradas pelos nossos hábitos e tendências. De o que quer que pensa e o que quer que e nós vamos nos lembrar que o que quer que pensemos não é realmente o que nós pensamos. Aquilo que nós estamos vendo não é realmente daquele jeito como nós pensamos que nós estamos vendo. Aquilo é uma mera interpretação. E nós buscamos nos dedicar ao trabalho com a nossa confusão. Nós somos amigos da nossa confusão para aprender com ela. That's it, Tani. Yeah, I really do encourage you to do Tonglen practice as much as possible. I could tell you to do countless other complicated Buddhist methods, so many different, more complex, skillful means. And if you look at any method, it all appears to be full of some kind of promise. And some of them are more difficult than others. But this practice, using relative bodhicitta of just breathing in and out and taking in all the suffering of others and giving them happiness as you breathe out. It may sound very childish, sort of romantic, but if you do it, it really does help. It's considered to be one of the most powerful practices in the whole of Mahayana Buddhism. Why? Why is it considered to be so powerful if it doesn't work? It's because it does work. So the Buddha said, everything is just changing conditions.
circumstances and conditions. And these circumstances and conditions are just your mind. Therefore, if you control your mind, then your whole world will change. This is what we don't believe. We have been taught that we have to change the world outside, not the way that we see the world. And yet, if we change the way we see, everything changes. Okay, it does take strength, but we have that strength. We just don't use it. We always breathe in and out. It's no big deal breathing in and out. If we didn't breathe in and out, we'd soon know we'd have a problem. So we're not going to have a break from breathing. But now we're using our breathing to change the way we see. So we've got this constant opportunity to change the way we see with the support of our natural breathing process. Eu realmente encorajo vocês a fazerem a prática de Tonglen. Realmente encorajo muitíssimo. Se vocês observarem, há inúmeros métodos. E muitos métodos desses são muito mais difíceis do que essa prática. São muito mais complexos, sofisticados, rebuscados. E nessa prática de Tonglen, quando nós praticamos com a bodhicitta relativa, é simplesmente inalar e exalar. E quando Tonglen é ensinada, geralmente julgam Tonglen como isso aí parece muito infantil, isso parece muito romântico. Mas Tonglen é considerada a prática mais poderosa do budismo Mahayana. É considerada uma das práticas mais poderosas. Porque ela funciona. E ela funciona com algo extremamente simples, que é a nossa respiração. Tudo se diz que tudo é circunstâncias e condições mutantes. E essas advêm meramente da sua mente. Se você controla a sua mente, o seu mundo inteiro muda. O que acontece é que nós sempre fomos ensinados que nós precisamos mudar o mundo exterior. Sempre fomos ensinados que temos que mudar algo fora. Nós não fomos ensinados que nós temos que mudar o nosso modo de ver o mundo. E isso naturalmente faz com que o mundo exterior se transforme. De maneira que nós temos força. Nós temos uma força extremamente poderosa em nós. Só que o que nós fazemos é que nós não usamos essa força. Então, nós precisamos desenvolver essa autoconfiança. E essa força ela se revela meramente na nossa respiração. Nós não podemos parar de respirar. Nós não podemos simplesmente dizer, vou tirar férias da minha respiração. Não. Nós estamos respirando constantemente. O que nós fazemos? Usar essa oportunidade para mudar o nosso modo de ver. Nós vamos usar essa oportunidade para mudar o nosso modo de ver, tendo como suporte o nosso processo natural de respiração, praticando Tonglen. E eu sempre destaco que essa prática é extremamente importante e sempre encorajo vocês a realmente fazê-la. That's it, Annie.
Yeah, you know, this teaching, the name of this teaching is called 7-point mind training, or the mind training in 7 points. We have to remember the name of the teaching is very important. It tells us a lot. This is about training our mind to see in a different way, in a less negative way. Negative way of seeing will bring negative results. Positive way of seeing brings positive results. So we're training our mind to see in a more positive way, which will bring positive results. Positive in the sense it will bring us closer and closer to the true nature, which is the awakened way of seeing. Now, if we think about, you know, mind training as a type of fitness, you know, we all know, you know, what it means to go to a fitness center. You know what it means to train your body, so that if your body is stiff, then you want to make it more flexible. You know where you need it to be more flexible. But we don't really understand mind training, that there's also training the mind. For what purpose? So that we can slowly not regenerate the conditions that result in confusion. And this is one of the reasons why it is important to train the mind, so that we can benefit all beings. The more flexible our mind, the more easy it is to introduce different ways of seeing. Now we have habits of perception. It's very hard for us to introduce different ways of seeing. We keep coming back to these same habitual habits of fixation. You know, so quickly we say, it's like this. The person's like this. Yeah. We just automatically come back to these old habits. So by training the mind, using Tonglen, using our breathing process, then we have more space to see in different ways. The mind becomes more flexible, more clear, more precise, more awakened. É muito importante nós refletirmos sobre o nome desse ensinamento. O nome desse ensinamento não é por acaso. Nós dizemos os 7 pontos do treinamento da mente. Nós temos que lembrar que é sobre treinar. Treinar a mente para ver de outro modo, em vez de ver negativamente. Se nós temos um modo de ver negativo, esse modo de ver negativo só traz resultados negativos. Se nós temos um modo de ver positivo, então esse modo de ver positivo trará resultados positivos. E o que significa aqui resultados positivos? Significa ver e ver mais claramente. Ver e ver, ver mais e mais através de um modo de ver não fabricado. Um modo de ver não condicionado, não limitado. Quando nós mencionamos treinamento da mente, nós precisamos entender metaforicamente como um tipo de centro
de treinamento fitness. Você sabe o que significa quando os seus músculos estão encurtados e tensionados? E aí você tem uma noção clara de que exercícios você precisa fazer, o que você precisa se dedicar para você se tornar o seu corpo ou aquela região mais e mais flexível, mais e mais maleável. Da mesma maneira que você vai para um centro de treinamento físico, você está indo para um centro de treinamento psicológico. Você está treinando a sua mente para que você veja de um modo de ver não fabricado. Veja através de um modo de ver positivo para trazer resultados positivos. Você está se treinando para não gerar as condições que geram como resultado confusão e sofrimento. É por isso que é muito importante treinar a mente. É muito importante treinar a mente para que você possa ajudar todos os seres com uma maneira muito mais clara, muito mais precisa. E quanto mais flexível você estiver, a sua mente estiver, quanto mais maleável você estiver, mais fácil será possível introduzir diferentes modos de ver. Porque se nós não desenvolvemos essa flexibilidade, se nós não nos treinamos para desenvolver essa flexibilidade, nós continuamente vamos ficar voltando para os nossos velhos hábitos de fixação dualista, nossos velhos hábitos de fixação. E automaticamente nós voltamos para aquele velho hábito de dizer: essa pessoa é desse jeito, essa situação é desse jeito. E aí nós limitamos a nossa visão e concebemos que aquilo é realidade. Então, por isso que é muito importante nós treinarmos a nossa mente, e quanto mais e mais nós praticarmos Tonglen, mais e mais nós estamos criando um espaço. Mais e mais nós estamos permitindo para que a nossa mente se torne mais flexível, mais clara, mais precisa e mais desperta através da prática de Tonglen. That's it, Tani. You know, if we, look at our daily life now, constantly circumstances and conditions are changing in our daily lives. And so often, the speed with which we interpret what is happening. Have you noticed just how fast we tend to interpret things to be a certain way? The reason we do this is because we have habitual psychological patterns that we're just so familiar with seeing things in certain ways. So then we have to notice these kinds of patterns, and then through understanding, how we can only have that opinion if we have a reference point. We have a previous idea about something, being bad. Then we will see this is good, or vice versa. But nothing appears to be a certain way without previous reference points. But we don't see that. We see everything as if it appears intrinsically from its own side. It really exists the way we think it does at the moment that we're experiencing it. And then that is why we react to it in a certain way. So this is what we're trying to slow down, this compulsive, repetitive, psychological patterns of seeing things in very fixed ways. We don't even know that we're doing it because it's just so natural to think something and then believe that is the way it is.
without questioning anything. There's no more curiosity because we've already determined that whatever we perceive is like this or like that. That is the confused way of seeing. Se vocês analisarem a vida diária de vocês, observem a vida diária de vocês. Quais circunstâncias e condições estão mudando? Elas estão mudando tão rapidamente que você não vê o quão rápido elas mudam. E essa mudança, ela advém da nossa compulsão e do nosso impulso em estar sempre voltando para os nossos padrões de hábitos psicológicos. Nós temos que observar esses tipos de padrões. Nós precisamos compreender que nós só temos uma opinião a determinada pessoa ou situação ou determinada circunstância. Nós só temos essa opinião por causa dos nossos pontos de referências anteriores, por causa daquilo que nós aprendemos anteriormente. Se nós dizemos que algo é bom, nós só podemos dizer que algo é bom por causa dos nossos pontos de referência daquilo que é ruim. E se nós dizemos que algo é ruim, algo é negativo, nós só podemos dizer aquilo porque nós temos os nossos pontos de referência que nos remetem àquilo que é bom. Então, nada aparece ser de certo modo se não há esses pontos de referência aos quais nós nos vinculamos e tecemos o julgamento. E isso é algo muito rápido. Esse nosso hábito é algo muito rápido, esse nosso padrão psicológico. Assim que nós observamos algo que nos chega pelos 5 sentidos, imediatamente nós já atribuímos uma característica para aquilo, uma opinião sobre aquilo, e aquilo é tão rápido que aquilo ocorre no momento que nós estamos experienciando. É um mecanismo muito rápido. E o que nós estamos fazendo, estudando o treinamento da mente e com as práticas que nos foram oferecidas, o que nós estamos fazendo é tentar diminuir a velocidade desses padrões psicológicos, desses hábitos que nós temos de ver as coisas de uma maneira tão fixa. E nós vemos algo de maneira tão fixa que aquilo parece ser o natural. Nós imediatamente, assim que algo nos chega pelos sentidos, nós julgamos aquilo, rotulamos aquilo, concebemos que aquilo é daquele jeito, como se fosse uma verdade completamente absoluta, e nós sequer questionamos. Nós sequer indagamos nada. Mas será que isso é assim mesmo? Nós não fazemos nenhuma indagação, não questionamos nada. Nós concebemos que aquilo é daquele jeito mesmo e não existe sequer uma gota de curiosidade. Não existe uma gota de curiosidade. Porque o que quer que nós percebamos é desse modo que nós estamos pensando. Ou daquele modo. E é daí, esse modo de ver que gera toda a nossa confusão. That's it. Okay, let's have some questions before we go on. Anybody have any questions about anything? Então, antes de nós prosseguirmos, eu gostaria que vocês fizessem perguntas antes de nós seguirmos adiante. Pema Ted wants to talk. Mm-hmm. Okay, Pema Ted, you can talk. Hi, Annie. Can you hear me? Hi. Yep. Yeah, my question is regarding Tonglen. I'm wondering, do we have to intentionally take in negative qualities? So, for example, I'm neutral right now.
Do I try to find some negative thing to take in and release some positive thing? Are we creating a sort of situation for ourselves mentally? Are we fabricating? Yeah. Yeah, you know, it's all mental fabrication. That's what we're working with now. We don't see that all our experience is mentally fabricated. You know, it doesn't matter what. You look around the room now, Pema, and Yeah. whatever you perceive in that room, you perceive it in a certain way. You know, it's nice, it's not nice, it's comfortable, it's not comfortable, it's big, it's small, it's this, it's that. That's all mental fabrication. And then you will like some things in the room, but you won't like other things in the room, or maybe not the room, but anywhere. You'll have likes and dislikes. You'll see some appearances as positive and other appearances you'll see as negative. Yes. I'm not just talking about the room in particular, but you know, in daily life, you always have a tendency to put a value on whatever you perceive, because you need to put a value on it, because if you don't put a value on it, you won't know how to relate to it. You don't know whether to run after it, you know, if it's something tasty to eat. If you don't think that it's, you know, delicious, the possibility of a, you know, a nice meal, you're not going to go for it, are you? And if you have another idea of that tastes horrible, you're not going to want it, are you? So in order to know how to relate to the phenomena, we put a value on it, which is conditioning your perception of whatever it is. Might be pleasant music, or unpleasant sound, or a disgusting smell, or you know, what makes you angry? What makes you have desire? You know, you often tell me, I'm going out tonight. I've got to fulfill my desire. All right. So what is it? You know, what are you creating in your mind that appears to be desirable? You know, this is what we're working with. We're working with our habits of fabricating these constant appearances that are coming in through our senses. And then when anything appears to be unpleasant, we're going to take responsibility for it. So immediately we breathe it in. And then we breathe out the opposite. Anything that can alleviate that pain or that displeasure or that anger or that whatever it is that we consider to be negative, we breathe it in, and on the out breath, you breathe out the opposite, or whatever can alleviate that kind of a feeling. So not only do you work with your own feelings, you know, if you're feeling some kind of aggression, the moment that the aggression arises, then you consider not only your aggression, but any being who's going through something similar or something worse. You breathe it all in. You breathe in all their aggression so that they can be free of it, all their suffering so that they can be free of it. And you give out every element of your happiness, your joy, your pleasure. Yeah. So you're not attached to anything. You're not possessing anything. You're training to be able to transform however you see the phenomena from something negative into something positive. Yeah? So that your mind becomes very flexible. You don't need to leave anything as negative. You don't need to leave anything as fixed. Should we seek out? Understand? I do understand what you're saying, but should we seek out things to breathe in? Yeah, you start by seeking out, looking at your own psychological makeup. You look through Okay. all your psychological habits and tendencies,
and think to yourself, now, what would I like to change? Are you, if you're impatient, if you have, you know, whatever it is, a lot of pride or whatever, then you look at your own, what you consider to be negative, and then immediately you breathe it in and breathe out the opposite. So you work with your ideas of what you consider to be negative. And once you get familiar with just breathing in, breathing out, breathing in, then you use, you know, whenever you feel anything negative, not only your own feelings, but any being who's going through something similar or something more intense, you just breathe it all in so they can be free of it. So you're using your, what you consider to be negative, to develop compassion, to see that, you know, this human quality of all beings, this the way the mind works, understanding the mind of all beings, not just you, what you like and what you dislike. Thank you, Annie. Yeah, is that clear? Yes, that's very clear. Thank you. Okay, try it, you know, try it and see how it works. But you need to do it a lot. You know, you don't just do this once. Any feeling of negativity whatsoever, just immediately, you know, just breathe in as you would breathe in naturally. You breathe in what you consider to be negative and breathe out what you consider to be positive, or something that can alleviate that feeling at that moment. Don't possess it. Very literal, breathe in, breathe out, breathe in negative, breathe out positive, breathe in negative, breathe out positive. It's training the mind, that's all it is. Training the mind to be able to see in different ways. Nothing is fixed, nothing's solid. All right? Thank you. Thank you, Annie. Yeah, thank you, Então, Pema. o Pema Tati perguntou, Anne, a respeito de Tonglen, eu gostaria de saber, eu tenho que pensar em algo assim mentalmente, por exemplo, agora eu estou neutro, não tô pensando em nada, né? Não tem nada que me incomode, né? Eu tenho que fabricar isso. E aí Anne respondeu, tudo é fabricação mental. O que nós estamos fazendo é trabalhar com a nossa fabricação mental. E tudo é fabricação mental. Não importa o que seja. O que quer que seja é fabricação mental. Você percebe de certo modo. Por exemplo, o quarto onde você está, a sala onde você está. Você vai perceber de certo modo. É tudo fabricado. Ou você gosta de um determinado objeto, ou você não gosta. Ou você vê uma determinada aparência como positiva, a outra aparência como negativa. Transpondo isso, né, do seu quarto, do modo como você vê o seu quarto ou a sua sala, para a sua vida diária. Observe a sua vida diária. O que é que vocês fazem? Você coloca um valor em tudo. Você coloca um atributo em tudo. E se você não coloca esse atributo, se você não coloca esse valor, você acaba não sabendo como lidar com aquilo. Se você não diz, esse prato é delicioso, então você não vai saber como se relacionar com ele e ir em busca desse prato. Ou se você diz que um outro prato, não, esse outro prato é repugnante, esse é muito ruim, você não vai querer ir atrás desse prato. E isso é o modo como nós estamos nos relacionando de instante a instante com os fenômenos. Se é uma boa música ou se é um barulho ruim, se é um cheiro bom, um perfume delicioso, se é um cheiro ruim. E a maneira como você vai atribuindo esses valores para os fenômenos, para as aparências que lhe chegam,
é o que faz com que você deseje ou não deseje algo. E, por vezes, você deseja, eu vou sair hoje à noite porque eu quero preencher o meu desejo. Tudo que você cria na sua mente. E é esse hábito de fabricação dessas aparências que chegam com os nossos sentidos, é com esse hábito que nós vamos trabalhar. Assim que nós sintamos algo, seja raiva, seja ciúme, seja orgulho, nós tomamos isso, nós tomamos responsabilidade por isso para aliviar o que quer que seja, dor, prazer, raiva, o que quer que seja, nós inalamos e exalamos naturalmente. Nós inalamos esse sentimento e nós exalamos o que pode aliviar esse tipo de sentimento. Por exemplo, a agressão. Você não inala só a sua agressão. Você inala a agressão de todos aqueles que possam estar sentindo aquilo. E você inala a agressão deles sem possuir nada, sem pegar nada. Você simplesmente inala e você exala aquilo que pode aliviar. Seja leveza, seja felicidade, seja alegria, seja prazer. Lembre-se, você não possui nada. Você transforma. Você transforma como você vê os fenômenos. E a prática de Tonglen permite que você veja que você não precisa deixar as coisas negativas. Você não precisa deixar as coisas estáticas, fixas. Você tá as coisas. Tem alguém falando. Você começa e o Pamatesh perguntou, né? Mas por onde eu começo, Anne? E aí Anne explicou. Você começa pelos seus hábitos e tendências psicológicas. Você começa se indagando. O que eu gostaria de mudar em mim? Qual é a característica que eu gostaria de mudar em mim? Vamos supor, eu gostaria de ser... Eu gostaria de não ser impaciente, gostaria de não ser ressentido, gostaria de não ser orgulhoso. O que você considera no seu arcabouço psicológico, o que você considera que você gostaria de mudar? Então você começa por aí. Porque você vai trabalhar com as suas ideias de que você considera negativo para transformar em positivo. E você inala e exala o seu e de todos os seres que possam passar por situações semelhantes ou mais intensas. Você usa o que você, na prática de Tonglen, você usa o que você considera negativo para desenvolver compaixão. E você entende que não é só o que você gosta ou o que você não gosta. Você vai tentar e ver como funciona a negatividade. E assim que você perceber a negatividade, imediatamente você inala e você exala naturalmente. Você não possui. A prática de Tonglen é literal. Você inala o negativo e você exala o positivo. E desse modo você vai poder ver de modo diferente. Você vai poder ver que nada é fixo, nada é estático, nada é sólido. That's it, Tani. You know, I told this story many times in the past, but I will tell it again. My root lama, that means my principal teacher, his name was Tinli Norba Rinpoche. And in the 70s, 77, I think, I remember one day he said to me, you have 3 principal
problems. And I said to him, only 3? And he laughed. And then he said to me, yes, he said, the first one is blurt. The second one is entertainment. No, the second one is exaggeration. And the third one is entertainment. And so then I started to think, what was he talking about? What in relationship to my psychological patterns, what did he mean by blurt, exaggeration, and entertainment? And so I looked at the way that I related to daily life appearances, this whatever was happening in my daily life, and what were my habits or my tendencies. And I thought, now what does he mean by blurt? And I could see, and also he began to explain to me in more detail, that I didn't have the patience to assimilate what was really happening. Blurting was a very fast speed of reaction. I'd already decided whatever it was like this, and I reacted. That is blurt. Very fast, not really assimilating what is actually happening. But you have an idea and then you react really fast, blurt. So I thought, yeah, that's true. And then I thought, no, what's this exaggeration? And I thought, well, probably it means, never leaving anything as it is, always blowing it up or making it into something that it's not. That tendency to project, that tendency to fabricate was so strong, exaggerating, never leaving anything in its true nature, always making it into something, wonderful or terrible or this or that. And then entertainment, very similar. I thought, entertainment? Well, I don't go out, I don't go dancing. I don't really go entertaining lots of people or anything like that. But then I thought, psychologically, now what does he mean by entertaining? And again, it's this tendency to fabricate, to make stories, to get lost in your stories, to entertain certain feelings or ideas and to make them into something they're not. And so then I really, I could see what I had to work on at that time. So it's so helpful to be honest with ourselves and see, these habits and tendencies that we always get lost in. O meu lama raiz, o meu principal professor, Thich Nhat Hanh Rinpoche, dia ele me chamou e falou para mim, Anne, você tem 3 principais problemas. E a Anne olhou para ele e fez, só 3? E aí ele falou, são 3 principais problemas, né?
O primeiro deles é proferir abruptamente, que talvez em português é ser super sincero, né? Falar bruscamente, abruptamente, de rompante. O segundo é o exagero. E o terceiro é a diversão, é o entretenimento. E aí a Anne parou e falou, vou observar isso na minha vida diária. Deixa eu ver como esses 3 problemas se apresentam na minha vida. Então, eu observei na minha vida diária quais eram os meus hábitos e tendências. E com relação a proferir abruptamente, a ser super sincero, a falar de rompante, eu observei que na minha vida diária eu não tinha paciência para assimilar o que estava acontecendo. Imediatamente, quando algo estava se processando, eu rompia com aquilo e dizia, isso é desse jeito. E isso é o que significa essa irrupção. É você simplesmente, você tem a ideia e você reage bem rápido. Você profere abruptamente. Você age abruptamente. E então, sim, é verdade, meu mestre tem razão, eu tenho esse problema de proferir abruptamente o que quer que seja. E o segundo era o exagero. Tá. Então, agora deixa eu ver o que será que ele quer dizer com exagero. Depois ele me explicou com maior riqueza de detalhes. Mas o que é exagero? Então, eu observei na minha vida diária que exagero era não deixar as coisas como as coisas são. Eu sempre transformava aquilo em algo. Eu sempre tinha a tendência a projetar. Eu nunca deixava nada na sua verdadeira natureza. Eu sempre transformava aquilo, colocando atributos naquilo e superdimensionando o que estava acontecendo. Então, eu compreendi que esse exagero era não deixar aquilo como aquilo é. E o terceiro ponto, que é o entretenimento ou a diversão, não significa ir para a balada, ir para o cinema, sair por aí, né? E me divertir. Não significa isso. Esse entretenimento que ele estava falando, né? Essa diversão, significava ficar perdido em certas histórias que eu atribuía e criava com relação a sentimentos e ideias. E isso era o entretenimento. Diante de algo que surgisse, via uma narrativa a respeito daquilo, a respeito daquele sentimento, a respeito daquela ideia. E desse modo, eu pude ver com o que eu poderia trabalhar. Eu poderia trabalhar com esses 3 aspectos. E realmente, quando nós selecionamos na prática de Tonglen essas características que nós devemos trabalhar para enfraquecer em nós, quando nós temos essa clareza, isso ajuda muito. Você observa quais são os seus hábitos e tendências com os quais você sempre fica perdido. That's it, Tani. I think, that's a very good practice this week, to really look at our own habits and tendencies. Try and find 3 principal ones. 3 that you repeat over and over again. What is it that makes you angry?
what is it that makes you have strong desire? Or, look at these habits. You'll learn a lot from them. And then, once you see what you're doing, then you can work with them. But if you don't even see what you're doing, how can you work with these tendencies? Remember, you must have an object in order to feel emotion, and the object is an idea. That's all it is. All objects are just ideas. There's no intrinsically existing objective world out there. This is all projection. All right. Anybody else have something to say? Então, durante essa semana, vamos olhar para os nossos hábitos e tendências. Vocês vão olhar para os seus hábitos e tendências e observar três que você repete de novo e de novo. Então, você vai se indagar a respeito dessa raiva. Né? De onde vem essa raiva? A respeito de um desejo rompante, de onde vem esse desejo intenso. Você vai olhar para os seus hábitos. E se você olha para o que você faz, você consegue ver. Se você consegue ver, você vai poder trabalhar com isso. Lembre-se que o que quer que você tenha, você tem que ter um objeto para reagir. E esse objeto é uma ideia. Não há um mundo objetivo lá fora, intrinsecamente. Então, é isso que vocês vão fazer durante essa semana. Vocês vão observar esses 3 hábitos e tendências, 3 atributos que se repetem na sua vida diária para trabalhar com esses 3. Vocês precisam fazer essa autoanálise. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Let me see here. Mateus wants to talk or your oh no, okay. Let me see here. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Posso falar? Eu tenho uma pergunta assim. No início eu achei meio difícil para mim de usar a atitude do bebê e também fazer tumbling. De repente eu percebi fazendo aquilo, cada vez fica mais fácil. E quando eu aplico a atitude do bebê, eu percebo que a minha mente vai para um lugar de um silêncio. E muitas vezes você tem uma visão assim que não tem absolutamente nada para mudar. E minha pergunta é, se a partir de que ponto que existe o perigo de usar isso como autoengano ou se achar assim, que eu realmente pratico essa atitude de ver as coisas diferentes e não criar dessa atitude um refúgio quando as coisas ficam mais complicadas. So my question was, in the beginning, I found it quite difficult to lead with this baby-like attitude. I thought it was kind of strange, but then as more as I did it, it became extremely comfortable and kind of normal to me. And many times I could see an idea. There's absolutely nothing to change. And my mind rests in a very peaceful, calm place. And I was asking myself, is there a dangerous part or moment where I create just another illusion, like a refuge? It's getting tough here, so I switch to another reality. And I feel a strong desire to be aware when or what is a moment where I could see
that I'm just producing something in another way. Yeah, that's a very good question. You know, that we shouldn't get attached to using the baby-like attitude as an antidote. We need, you know, the more we use it, it should become more natural, so that there's just a shift in your perception, and you have that open, spacious way of seeing. More and more, it just kind of shifts into that spaciousness because it's becoming more and more natural. Not because you're running away from anything, but you begin to see that is the way it is. Yeah. You begin to have more and more confidence. That is the way it is. And all this other fabricated stuff, that is the way that it's not. Yeah. And so you have less and less attachment to the fabrication. So it's only through practice that it's not just an antidote. It becomes, that's the way it is. You have confidence that this is the true nature. You understand the difference? One is you're using it as an antidote to the tendency of fabrication. Like you're still seeing the fabrication as something negative. Yeah. And the baby-like attitude is something positive. That's using it as an antidote. But then as you become more familiar with seeing that way, then you have more and more confidence in the view, this awakened way of seeing. This is the way it is. And then every time you come back to it, it liberates all the tendencies to solidify. So everything then becomes self-liberating. You don't do anything at all. You don't change anything at all. It's more just remembering that's the way it is. You know, this baby-like attitude, that is it. Yeah. Yeah, maybe So, you know, you're not. I feel insecure. Sorry? Maybe I feel insecure because I thought it was much I thought it was much more complicated. I thought it was a very difficult thing, and sometimes I think no, it's the simplest thing, the simplest that we could ever imagine. But that's why we can't appreciate it. That's why we don't have confidence, because we can't believe it's that simple. So then the only way, you have to repeat again. More, it becomes more and more natural, more and more confidence. And the confidence gives you courage to just rest there and see things that way. Because that is the way it is. You're not trying to change anything. Yeah, just keep going. Keep going. Confidence. We don't have confidence in the view. It can't be that simple. Yeah, that's because of our attachment to this mental fabrication. Yeah. We want to have a theory about things. You know, it's like this and this and this and this and this. The more complex it is, then it must be that way. It can't be that simple. I mean, just let go of all that fabrication. It can't be that simple. Becomes more natural. The more we
The more we do it, the more we apply, the more natural it becomes to see that way. You don't even have to do anything. Your perception just shifts. It becomes more natural. It just shifts into that mode, into the perceptual mode. It shifts from the conceptual to the perceptual. Now, because of our habits, it's nearly always in the perceptual mode. That means the mode of interpreting what is coming in through the senses. So you're either in one mode or the other. Either you're in perceptual or conceptual. So you have to get more familiar with perceptual so that you can just rest there. It's okay. That's the way it is. All right. Anybody else? Any questions? Então, a Anne mencionou. Nós precisamos vislumbrar que nós não temos que ter apego à atitude do bebê como se fosse um antídoto. Então, não é por aí. Quanto mais se usa, quanto mais se pratica a atitude do bebê, mais você é capaz de mudar a sua percepção, mais você é capaz de fazer um ajuste na sua percepção, porque vai se tornando mais e mais natural. E você pratica a atitude de bebê não porque você está fugindo de nada, você não está fugindo de nada. Você aplica e aquilo se torna muito natural, aquilo simplesmente é como é. E à medida que você pratica a atitude do bebê, você vai tendo mais e mais confiança. Você fica menos e menos apegado à fabricação. Então, a atitude do bebê não deve ser vista como só um antídoto. Você simplesmente vê, essa é a verdadeira natureza daquilo que está surgindo. A fabricação é fabricação nós julgarmos, isso é negativo e vou usar a atitude do bebê como algo positivo. Não é por aí. Você simplesmente pratica a atitude do bebê e você vai ter mais e mais confiança na visão. Esse é o modo como é. Quando você pratica a atitude do bebê, você libera, você afrouxa essa tendência a solidificar. E tudo naturalmente se autolibera. A atitude do bebê. Esse é o modo como é. E é a coisa mais simples que nós possamos imaginar. Só que nós não acreditamos que seja algo tão simples. É a prática que vai te dar confiança. E quanto mais e mais confiança você tem, mais e mais coragem você tem para ver desse modo. Esse é o modo como é. Você não quer mudar nada. Você simplesmente continua porque você tem confiança na visão. E nós não estamos tendo essa confiança na visão porque nós não acreditamos. Não pode ser algo tão simples. Nós temos aquela tendência psicológica que tudo que que nos chega, toda ideia nova que nos chega, nós temos que ter uma teoria, tem que ser algo mais complexo, algo mais rebuscado, né? Esse rebuscamento é uma dependência para que isso dê certo. Só que esse é um hábito, uma tendência nossa, que nós temos que deixar aí essa fabricação. Nós precisamos entender que sim, é possível que algo extremamente simples, né, se torne extremamente mais natural. Nós vamos procurar a prática da atitude do bebê e isso vai se tornando mais e mais natural. E vamos vendo de modo mais e mais desperto. Vamos simplesmente, diante do que quer que surja, nós vamos simplesmente fazer um ajuste desse modo, do modo conceitual para o modo perceptual. O modo como nós interpretamos o que quer que nos chega pelos sentidos, esse é o modo conceitual.
É o modo pelo qual nós estamos habituados a agir. E num primeiro momento você não está familiarizado com o modo perceptual. Que esse é o modo como nós deveríamos ver. Então, por isso que nós devemos praticar a atitude do bebê, e a atitude do bebê é algo extremamente simples. Não tem nenhum rebuscamento intelectual envolvido. E nós precisamos para nos familiarizarmos mais e mais e termos mais confiança. You know, we're looking at, what can I say? We're looking at say we're looking at a bottle of water. Now, when you look at it, you believe that everybody who's looking at it is seeing the same thing. That's our vision at the moment. And each one of us is seeing that appearance in a different way. There is no way that we can see it the same way until we are totally awakened to the true nature. So you have to remember that, you know, that nobody can see the way that you see. You are only seeing your own projection, your own interpretation, that's all. It is only when we go beyond all the conditioning, then we can see how another person would see, how another person would project that appearance. And that is also, you know, another motivation to be enlightened. So you can help another being on such a profound level because you see how they see. Now we don't see how they see. Quando nós olhamos para uma garrafa de água, por exemplo, como essa daqui, nós julgamos que todo mundo está vendo do mesmo modo, que todos estão vendo do modo como eu vejo. Não há nada, não há como todos possam ver do mesmo modo, a não ser que todos estejam despertos. Ninguém vê como o outro vê, porque tudo que se vê é uma mera interpretação, e é a sua interpretação vendo a garrafa de água. É só quando nós vamos além do condicionamento que nós podemos ver como a outra pessoa pode ver. É só quando nós vamos além do condicionamento que nós podemos ver de um nível muito mais profundo como o outro vê. Só que agora você não é capaz de ver como o outro vê, porque você só vê a sua interpretação limitada daquela aparência que lhe chega pelos sentidos. That's it, Annie. Yes, you know, now our perception many times is distorted by, we could say, the mud of our emotions. So, you know, it's like water with mud in it. You can't see the clarity of the water because the mud is always being stirred up. They seem to be there together, the mud and the water. So our mind and our emotions seem to be, you know, constantly together. So the only way that we can free the water from the mud
to see the clarity of the water is actually to stop stirring it, because now every time we stir the water, we stir up the mud. So how not to stir the water? That is the baby-like attitude. If you become more and more familiar with the baby-like attitude, then there is less and less tendency to fabricate. And so then your vision becomes clearer and clearer. Then you will find that the mud settles down. But the moment you use too much judgment, like, if we're a religious person, we might say, oh, this is bad and this is good, and we need to adopt this and we need to abandon that, then you're stirring up the mud again. And for some people, I suppose, stirring is necessary, because they don't even realize that there is mud in the water. So then we have to stir it. And then we have to let ourselves drink a little. But generally, the best way to let the mud sink so that you will see the clarity, in order to not get caught up in the mud, one has to be totally natural, relaxed, natural, and adopt the baby-like attitude. And just stare and don't do anything. Se nós observarmos, veremos que agora a nossa percepção é distorcida pela lama das nossas emoções. Agora a nossa mente e as nossas emoções, elas parecem estar sempre juntas. E o único modo de separar a mente das nossas emoções, a água da lama, é não ficar constantemente misturando elas, mexendo nelas. E como é que nós não misturamos? Quando nós aplicamos a atitude do bebê. Quando se aplica a atitude do bebê, você consegue parar essa mistura da mente com as emoções. E se você vai praticando a atitude do bebê, você vai ficando mais e mais familiarizado com a prática. De maneira que haverá menos e menos tendência de fabricar. E a sua visão se tornará mais e mais clara. E você verá com muita destreza que essa lama, né, esse barro que está ali misturado com a água, ele decanta, ele vai lá para o fundo. E aí você vai ter a clareza de ver a água límpida e a lama embaixo. Você vai ver eles separados. Só que no momento em que você julga, em que você lança, né, as suas atribuições e emana os seus julgamentos, você está misturando e formando essa lama de novo. Então, você tem que adotar a atitude do bebê e deixar de fazer isso, deixar de ficar misturando essa lama. E muitas vezes, quando alguém
por exemplo, tem uma postura extremada religiosa e fica constantemente julgando as coisas e fica dizendo para o outro, olha, você tem que adotar isso e você tem que parar de fazer aquilo. Ele não vê que existe a lama na água. Ele não vê que o barro está misturado ali na água. Então, é preciso que nós apliquemos a atitude do bebê para que essa água possa afundar, para que essa terra, né, para que esse barro possa afundar e para que você possa ver a claridade para não ser pego pela sua fabricação mental, né, não ser pego pelos seus julgamentos. E é algo muito simples. Simplesmente relaxe, né? Pare, não faça nada. That's it, Dani. Okay, anyone else have any questions? Alguém tem mais alguma pergunta? How was it last week? Did everybody turn off their cell phone for one day or disconnect from the internet? I had 1 week without internet last week. That was interesting. The modem in the house didn't function, so I had no internet all week. How did you manage? Did everybody manage to turn off their cell phone, not look at their cell phone last week for 1 day? Annie Zamba. Hands up. Yeah. Annie Zamba. Can you hear me? Yes. Annie. Yep. I went to Sussex to a village builders workshop in the woods, and I didn't have my mobile phone for 4 days, and I didn't have shoes for 4 days. Wonderful. And no showers, but a big clay pit for the children to have clay fights and a lake to get cleaning again. Wonderful. Yeah. We feel so much, Sarah. That sounds great. Yeah. The kids enjoyed themselves. They loved it. They really loved it, and it was probably the most nourishing thing I've done for years. Great. That's absolutely great. Everybody, everybody should allow their kids to get dirty in the mud. It's so important that they, that they play in the earth, nature, don't let them just sit in front of a computer. Take them out in the forest, in the sea, somewhere where there's no cell phones, no computers. Let them play. They really need to play, and they really need to get dirty. There's nothing wrong with natural dirt. It's so wholesome. I don't know where we get this attitude from. Don't get dirty. Don't get dirty. It's terrible. I noticed that it's like a practice for them. That they naturally fall more in line with teachings that I've listened to when they're in nature. That children seem to fall that way. They care about each other. They think about each other. They lose sight of themselves because they're working as a group. It seems like the natural world is the children's practice playground. Yeah. So important. Thank you, Shara, for sharing that with everyone. Pleasure. We forget how important nature is. You still here, Carla? Yes. Where are you?
Anne perguntou, e pessoal, como é que foi a prática? Quem de vocês ficou... Eu falei para vocês ficar pelo menos um dia na semana sem celular. Quem foi que ficou? Levante a mão. E aí, eu fiquei uma semana sem celular, porque o modem da casa onde eu estava, lá em São Paulo, não funcionava. Então, não tinha internet. Aí eu fiquei uma semana sem olhar o celular. E eu pedi para vocês ficarem um dia. Quem foi que conseguiu ficar? Levanta a mão. E aí a Sara mencionou que ela ficou 4 dias. Ela foi, né, ficar num vilarejo na floresta. E ela foi lá com os filhos delas. Então, ela ficou 4 dias sem celular, né, sem telefone, 4 dias sem sapato, 4 dias sem banho, com as crianças sujas de barro, brincando, né, de barro, brincando com a argila. E foi maravilhoso. E as crianças adoraram. Assim. Ela disse que foi um dos passeios com as crianças que foi mais frutífero, mais nutritivo para as crianças, assim, e para ela também. E aí a Anne mencionou, né, que todos deveriam levar a criança para brincar na lama, né? Todos deveriam levar a criança para se sujar na terra, levar as crianças para a natureza, para a floresta, sem telefone, sem computador. Equivocadamente hoje, não sei de onde vem isso, mas tem essa pressão nas crianças. Não se suje, não brinque com terra, não brinque com barro, né? Fique limpinho, fique sentado aí no sofá, no computador, na televisão. E isso não é bom fazer com as crianças. É importante ter esse contato com a natureza. E aí a Sara mencionou que quando eles estavam lá, parecia que eles estavam naturalmente mais alinhados com os ensinamentos que a Sara recebeu. Porque naturalmente, lá na natureza, eles estavam mais serenos, eles estavam mais solidários, eles se importavam muito mais uns com os outros. Eles pensavam no outro, porque eles tinham que trabalhar como grupo, né, para que tudo fluísse melhor lá. E aí a Sara mencionou que foi como se eles estivessem num playground de prática espiritual deles lá, né? E a Anne ressaltou, né, que as pessoas, de uma maneira geral, estão esquecendo de quão importante é esse contato com a natureza. E de quão importante também é poder levar as crianças para brincar com a terra, para se sujarem. As crianças precisam disso, precisam brincar, né, na natureza e liberar essa energia para aquilo, e não ficar aprisionadas, engaioladas na casa com computador, televisão e celular. A Anne está perguntando, alguém mais gostaria de comentar como é que foi a experiência? Quem mais se afasta? My hands, if you look at my hands, they're seldom clean. They're always covered in mud and dirt. And I'm always digging in the earth. Yeah. I don't, it's very seldom that I would say that I'm clean. Yes. I don't, here you don't want to have a shower. It's freezing here. You don't really want to shower once a week. If it's sunny, you might have a shower. It's freezing here. You don't want it's not hot water. It's really cold. So you wait till the sun comes out, and it might be a bit hot, then you might have a shower. But it's wholesome dirt. You're not really dirty. Yeah. Our idea of dirty, I don't know. Even in India, in the retreat, 18 months without a shower.
I know it might sound horrifying to you, but 18 months, no shower. We weren't allowed to wash. We weren't allowed to cut our hair or comb our hair or cut our nails. We just had to keep the body as natural as possible and not get involved in all those habits and tendencies of, oh, you know, my hair, my clothes. Yeah, it was a very interesting experience. You find that when you leave the body alone, and if you don't wash your hair, then everything gets a natural balance. The hair, the oils of the hair become more natural. The skin, the oil of the skin becomes natural. So then you're not really dirty at all. Everything balances itself in a very natural way. All these soap products and creams and everything. It was interesting in this test that I had on Friday with the electrodes. You know, they had to put electric currents through me. And in order to do that, they had to put these electrodes on my head, on my chest, on my back. And they had never seen a body like mine before, because no electrode would go through my skin. They said, what oils do you use? I said, I never use anything. I've never used anything on my skin. We've never seen skin like yours. We can't put any electrode. They kept scraping, you know, until, you know, it was almost bleeding the skin so that they could get some kind of impulse through my skin. It was so interesting. I'd never seen anything like it. Mm. Então, se vocês olharem para as minhas mãos, vocês vão perceber que raramente, muito raramente, minhas mãos estão limpas. Se vocês olharem para as minhas mãos, o tempo inteiro, constantemente, minhas unhas são todas sujas de terra. Eu sempre estou mexendo na terra, arrancando uma coisa, plantando uma coisa, né? Eu sempre estou constantemente mexendo e trabalhando com as mãos na terra. Então, em geral, elas são sempre sujas. E é interessante essa ideia que nós temos de sujo. E atualmente lá no Atling você não consegue tomar banho, porque está muito frio. Talvez um banho uma vez por semana, se fizer um solzinho, né, aí é possível. E é interessante de onde vem essa nossa ideia de sujo. Eu participei uma vez de um retiro em que a gente tinha que ficar 18 meses sem tomar banho. Nós não tínhamos permissão nem para tomar banho, nem para pentear o cabelo, nem para cortar o cabelo, nem para cortar a unha. Nós simplesmente deveríamos passar esses 18 meses sem se envolver com esses hábitos e tendências de o meu cabelo, a minha roupa, as minhas unhas maravilhosas. Não. Então, é muito, muito interessante, é muito fascinante ver que quando você deixa o corpo ele ser como ele é, sem você ficar limpando e esfregando o tempo inteiro, naturalmente a oleosidade da pele ela se equilibra. Naturalmente, a oleosidade do cabelo se equilibra. Tudo vai se equilibrando naturalmente. Sem sabonete, sem produto químico, sem hidratante, sem óleo de não sei o quê. Naturalmente, a oleosidade da pele e do cabelo se torna equilibrada.
se tornam equilibradas. E é muito interessante que eu fui fazer o exame lá em São Paulo. It was that time, honey? About the exam you No, this no. yeah, Okay. 2 days ago. Né? Então, nesses 2 dias atrás, quando eu fui fazer o exame, as pessoas lá ficaram extremamente impressionadas. Eles colocaram eletrodos na minha frente, colocaram eletrodo atrás, né? E as pessoas ficavam... E não tinha impulso. Né? E aí eles começaram a perguntar para mim, mas que produto você usa na sua pele? Que óleo você usa? O que você passou aí que as coisas não estão funcionando aqui, né? E aí ela disse, não, eu não uso nada. Eu não uso nada. Não passo nenhum hidratante, não passo nenhum produto determinado, ou óleo, ou o que quer que seja, né? Substâncias químicas de ordem nenhuma. E eles ficaram extremamente impressionados porque não tinham impulso. Enquanto de outras pessoas, sempre acontece alguma coisa, ou sangra, ou acontece, eu fico irritada, a pele, e da Anne não tinha nada. Yeah. Okay, everyone. So, yep. So it's wonderful. Sao Paulo, I don't have internet in the big city, but here in the forest, in the middle of nowhere, seems our internet is very good. So maybe I will see you all again next week. I don't think I'm going anywhere. We're continuing trying to do the construction, which is quite difficult at the moment to get everything together, to get all the materials up here. This week we have to bring up many rocks so that we can make the alicerce. And in order to bring up the rocks, we have to have a truck. And in order for the truck to be able to come up, it mustn't rain, because otherwise there's nowhere that the truck can get up the hill. So again, everything depends on conditions coming together. Nothing is simple in that sense. But, we have that aspiration that we want to continue. And we don't have much time. It starts raining in October. And if we don't finish before October, then what we build now can be destroyed by the rain. So we're working against time. So let's see how it goes. Love to you all. Have a good week. If you have any questions, then write to me personally or WhatsApp or whatever. And I'm here. So, love you. Ciao. Ciao, ciao. Thank you. Então, é impressionante. Stay well. Stay well. É impressionante. Estava em São Paulo e em São Paulo não tinha internet, né? E eu estou aqui no meio do nada e a internet funciona maravilhosamente bem. Então, talvez eu veja todos vocês no próximo domingo. Eu provavelmente estarei por aqui trabalhando nas construções. E essa semana nós temos muitas rochas para trazer para cá, para que nós possamos fazer o alicerce. E os caminhões precisam vir para subir na colina. E para isso o tempo precisa estar ensolarado, não pode estar chuvoso. E como tudo depende de condições que se reúnem. E nós precisamos continuar as obras, e nós queremos continuar as obras, e nós não temos muito tempo, porque em outubro as chuvas começam.
E se nós não acelerarmos as obras e criarmos essas construções que nós precisamos, o que construímos até agora poderá se perder. Então, é muito importante que o tempo, que as condições se reúnam para que os caminhões possam subir com as rochas para construirmos os alicerces das obras. E lembrem-se que a nossa tarefa para essa semana envolve em refletirmos sobre os nossos hábitos e tendências psicológicos e selecionarmos três deles que nós gostaríamos de mudar. 3 hábitos e tendências que nós gostaríamos de mudar. E como a Anne mencionou, pode ser qualquer coisa. Pode ser impaciência, orgulho, procrastinação, ressentimento. E ela pediu para que nós fizéssemos isso durante a semana.